Canta um pedacinho da sua música preferida. Da minha música preferida? É. Os cofres infladas e paredes pintadas, nem se sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto. Né? Eu gosto dessa música, eu lembro do meu pai, bastante. Coisas realmente muito estranhas, histórias totalmente controversas rondam o falecimento do MC Kevin. Quando essas coisas acontecem, é necessário que nós falemos sobre isso, principalmente porque vemos claramente que há uma podridão, um dedo podre de uma suposta elite por trás da indústria da música. É necessário que as pessoas enxerguem isso e vejam como é que funciona, pelo menos por um pouquinho, como por exemplo um vídeo como esse aqui. Eu tenho certeza que se você assistir ao vídeo até o final, você vai se surpreender com as notícias que são realmente perturbadoras, as quais envolvem o falecimento desse funkeiro aí, desse cantor de funk, o MC Kevin. Mas antes da média. Um mês antes de falecer, o MC Kevin lançou um single, uma música com o nome de Minha Última Música. Vocês acham que tudo isso é mera coincidência? Bom, vocês viram aí no início do vídeo que eu coloquei um trecho dele falando ali que uma das suas músicas favoritas era uma música de Renato Russo que fala justamente de uma garota que caiu do quinto andar. Ó, canta um pedacinho da sua música preferida. Da minha música preferida? É. Os cofres infladas e paredes pintadas, nem se sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Né? Eu gosto dessa música, eu lembro do meu pai, bastante. A música é boa. Coincidentemente, nos últimos dias, o mesmo fato aconteceu com ele. Curiosamente, um mês antes, ele tinha gravado uma música que se chama A Minha Última Música. Toda essa história está me lembrando um dos fatos que comentamos aqui no passado, que foi o caso de Naya Rivera, uma atriz famosa que fez parte daquele seriado Glee, o qual estava também totalmente envolvido com a indústria cinematográfica, envolvido também com a indústria da música e envolvido com instituições da própria elite mundial, como um dos braços da própria maçonaria, que eles chamam aí de Illuminati. Colocaram esse nome já para ficar um termo batido, para dizerem que é apenas teoria da conspiração, que isso tudo não existe, mas na verdade é algo que está muito mais ativo do que as pessoas imaginam. Curiosamente, Naya Rivera, em um dos episódios do Glee, curiosamente revelou dentro de uma música também, fazendo uma menção à mesma forma a qual ela veio a falecer pouco tempo depois. If I die young, sink me in the river. Oh, oh, oh. Essa matéria aí fala a respeito de MC Kevin, como ele tinha ali aos seus 23 anos mais de 10 milhões de seguidores, o sucesso que ele estava fazendo cantando funk. Porém a matéria fala um pouco sobre a música dele, que diz assim: algumas passagens da música falam sobre ele dar um tempo, ou seja, ele estar cansado de cantar. Ele diz: vou dar um tempo, vou parar, depois eu volto para o funk. No YouTube e no videoclipe a música tem quase 2 milhões de visualizações, onde ele diz mais algumas frases como por exemplo: eu vou ficar um tempo distante, paz, na minha vida que eu estou cansado de inveja. Vou aproveitar para gastar os meus milhões bem longe. Estou só pedindo um tempo para minha vida repensar. Ou seja, pedindo um tempo, ele gostaria de parar, mas muitas das vezes, como podemos ver aí, que ele realmente faz parte e aceitou fechar um certo tipo de contrato logo lá no início, com certos braços de uma elite que está por trás ali da própria indústria da música, e vemos isso principalmente por conta dos símbolos que ele carrega com ele mesmo, que ele ostenta, como já vimos muitos outros cantores fazer isso, como por exemplo a própria Anitta, utilizando símbolos maçônicos, o olho que tudo vê ali nos seus shows, entre muitos outros cantores. Ele tem claramente ali nas suas tatuagens, desenhadas no seu próprio corpo, os mesmos símbolos que mostram que ele fazia parte de algo que supostamente colocou ele ali em cima, fez com que ele fosse empurrado para o sucesso, pois por trás de todos esses caras só fazem sucesso aqueles que realmente eles querem, e quem eles não querem, infelizmente não vai fazer se não fechar um pacto, se não fechar um acordo com todo esse pessoal. Ou seja, ele ostenta os símbolos desses caras e em troca de algumas coisas a mais é colocado ali no topo para que as pessoas possam não só vê-lo, mas também vejam os seus símbolos. E todo esse pacto, que muitas vezes é espiritual também, são feitos com coisas malignas,
são colocados ali em cima para que esses caras tenham sucesso, poder, dinheiro, entre muitas outras coisas. Mas em certo momento, após ele já conseguir talvez ali uma quantia de dinheiro, talvez a fama, ter chegado em um ponto qual ele já estava bom ali para ele resolveu dizer que iria parar, ele não queria continuar. Mas muitas das vezes não é uma opção você parar, você não pode quebrar um combinado, você não pode quebrar um pacto. Não estou falando apenas de pacto espiritual, estou falando de pacto com pessoas físicas também, com grupos físicos. E aí, aparentemente, é quando as coisas acontecem. É muito curioso ver ele aí lançando o seu álbum, ou sendo obrigado a lançar um álbum de Minha Última Música, como se fosse uma despedida ali para os fãs, como se ele fosse dar um tempo, onde claramente na capa do seu clipe, na capa do seu vídeo, ele está ostentando de uma forma bem forte um desses símbolos, com uma cara de preocupado, e justamente um mês depois tudo isso acontece. E acontece da forma que ele descreveu ali em uma das entrevistas, com a música que ele mais gostava, se jogando da janela do 5º andar, basicamente isso. É realmente muito, mas muito estranho. Mas todas essas informações fazem sentido, não fazem? Algumas pessoas chegaram a falar que realmente ele havia um pacto, principalmente porque não acreditava no Criador, não acreditava em Deus. E um dos trechos que mostra ele falando a respeito de Deus, fala muita coisa também para todos nós. Eu não tenho culpa nessa porra! Que eu moro no condomínio, caralho! Vai acabar com Deus! Seus bandos de filho da puta! Beijosos recalcados. Deus abençoe o caralho! Ou seja, quando pegamos todas essas informações juntas e quando vimos um monte de controvérsias das pessoas que estavam com ele lá, umas falando uma história, outras falando outra, era isso, era aquilo, ele tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, ou seja, as informações não batem, aparentemente algo aconteceu e provavelmente nem ele pulou de lá, nem ele escorregou, nem ele caiu, mas sim não permitiram que ele desse esse tempo, não permitiram que ele parasse, não permitiram que ele quebrasse um pacto e acabaram então tirando a vida dele, porque é assim que esses caras fazem. É assim que uma parte podre por trás da indústria da música, que ostenta símbolos não só físicos e que tem um certo sentido espiritual, principalmente para as pessoas que recebem aquela carga de energia quando assistem esses cantores famosos, esses funkeiros famosos, essas pessoas que estão envolvidas com tudo isso, esses caras não permitem que esse pacto seja quebrado. E é assim que as coisas funcionam. Para aquelas pessoas que acham que tudo isso é teoria da conspiração, acham que tudo isso é mentira, eu gostaria que deixassem aí nos comentários o porquê de tanta informação que agora se fecha observando essa história, de informações que envolvem não só a parte física, mas que envolvem também a parte espiritual, simbologia, inclusive envolve até mesmo uma certa crença no Criador aí, a qual aparentemente ele não tinha, e que agora, após ele declarar aí que queria parar um tempo, queria dar um tempo de tudo isso, ele não foi permitido. Para aqueles que acham que tudo isso aconteceu por acaso, que foi um acidente, ou que talvez ele tenha acabado feito por conta própria, isso, eu acho que a história fica muito, mas muito clara. Bom, eu vim gravar